2004 tinha 2004. 2 anos de o Lula tinha sido eleito, né? Então tava naquele gap do Isso. PT, dos movimentos de esquerda. Isso. E também foi justamente o ano que o prefeito se elegeu aqui, no caso, Sim, não da foi? Sim. Da C, 2004. 2004. 2004. Primeira eleição Então, do... nesse Que período também aí, era PT, né, na época. sim, ele era filiado do Partido dos Trabalhadores. E aí foi no período que ele se candidatou e ganhou a eleição, né? Foi nesse período, acho que já tinha 2 anos, então. Eu não tô me recordando da Presidente 2002, prefeito 2004. 2004. 2004, realmente, é isso mesmo. Então, assim, nesse período que eu também surgi desses movimentos sociais, aqui como o professor acabou de mencionar, né? De grêmios estudantis, que aí partiu para uma outra ideia, né? O que que tu fazia antes, assim, o que foi que te trouxe para dentro desses movimentos? Então, eu, desde de adolescente, eu sempre fui incutido com o movimento radical, né? Com skate, né? Com patins, com rock, né? E aí, dali gerou todo esse interesse de participar desses movimentos, porque eu achava que era algo revolucionário, né? Para minha cabeça naquela época. E foi onde eu aprendi muitas coisas, né? Contribuí com muitas coisas. E me decepcionei com muitas coisas também, né? A verdade é essa. E nesse período de 2004, antes de 2004, 2001, né? 2002, a gente criou uma banda de rock, né? Dentro da escola. Só que aí a banda não foi, ela não conseguiu se alavancar, né? Alavancar por conta de dinheiro, né? De finança para poder contribuir ali para a construção da banda, né? A gente tinha um sonho, né? Que não se tornou real por conta de não ter condições de montar, de comprar esses instrumentos. Então a gente ensaiava com instrumentos de amigos, né? Com bandas que já existiam aqui e tal. E dali surgiu a ideia de fazer uma revolução, né? Nós achávamos na época que a gente conseguiria fazer uma revolução, fazer uma ideia, né? Com que a sociedade fosse mais ampla, né? E adentrasse todo mundo no meio social, né? Tanto da periferia quanto da zona rural, enfim, esse globo, né? Foi dali que se despertou esse interesse de participar desses movimentos sociais. Quando eu conheci o Jair, no movimento estudantil, eu conheci outras figuras que eles criaram, né? Assim, depois que eles criaram esse grupo, eu adentrei, que foi a UJCC, que era a União Juventude Campo e Cidade, né? Que a ideia era muito bacana, né? Qual era a filosofia desse movimento? Na filosofia do movimento era o seguinte, era a partir desse princípio, né? De não deixar adentrar partidos, né? Político dentro desse movimento. Porque era como se fosse apartidário, né? Era como se fosse essa ideia. Não, aqui é discutir aqui uma sociedade como um todo, uma sociedade mais justa, uma sociedade com que o filho do pobre consiga se inserir no meio social, na faculdade. Então foi surgindo essas ideias, né? E foi dali que pô, a ideia é essa aí. Né? Pô, eu sou um cara periférico, né? Para todos os efeitos, Paraopebas, no início de Paraopebas, aliás, voltando aqui um pouquinho para a gente conseguir entender o processo, filho de garimpeiro, né? E dona de casa, nós viemos a Paraopebas, né? Em 94, de Curionópolis para cá, com essa ideia. Pô, como é que funciona essa situação? Meu pai, garimpeiro, minha Bamburro. mãe. Não bamburrou, não. Todo o dinheiro que ele pegava lá, ele ia lá A pra. questão do bambu, né? Porque Acredito eu que ia pra casa das primas e tal, né? Então, assim, sempre vai, né? acontece. Pegava aquela mixaria e criava aquela situação. Pô, trabalhei bastante, eu vou ter que me divertir. Então, eles faziam isso. Só voltando aqui a minha linha de raciocínio que eu perdi. Vieram de lá, Não, outra parte aqui foi do movimento do social. movimento social. Então, dentro desse contexto do movimento social, me despertou essa ideia de criar, aliás, de participar dessas movimentações para que, assim como eu e outros jovens, adentrassem no meio social, né? Na universidade, nos cursos técnicos. Então, eu tive essa ideia de participar desses grupos, né? Só que aí, eu não fiz parte da criação necessariamente, né? Fiz parte do grupo, né? Em pouco período. Foi quando eu conheci outras figuras que me chamaram para participar do grupo do Partido PT, que eu achava a filosofia muito bacana. Pô, Partido dos Trabalhadores surgiu ali nos meados de
Quanto foi, gente? 80. 80, né? Início dos anos 80. No início dos anos 80. Então, assim, eu achei bacana, interessante. Eu achei interessante essa participação, essa invocação, né? Não partidária, mas ideológica. Porra, é muito raro tu ver um filho do rico, cara. Entendeu? Filho do rico, aliás, o filho do pobre, desculpa, o filho do pobre alcançar em uma faculdade, pô. Entendeu? Naquela época era... Antes era um sonho bem distante. Justamente, era um sonho bem distante. Hoje também não deixa a desejar, Isso. né? Também não... Hoje, nos dias de hoje, pô, é só tu olhar aí nos dados, né? Não é tanto filho de pobre formado, entendeu? É até ironia. Uma faculdade federal é mais filho de rico do que filho de pobre, pô. Deve ser pelo fato que, no caso, o filho do rico, ele começa estudando uma particular, né? E tem uma formação melhor no fundamental e no É o médio. preparo educacional, né, Isso. cara? O preparo educacional é a base de tudo. Então, Eu vou fazer aqui um meia-culpa aqui de advogado do diabo. Eu não acho que seja questão tanto do rico ou do pobre, né? Porque, às vezes, um cara que estuda numa faculdade particular e anos não consegue passar na federal. Vai muito do cara poder estudar, só que tem as outras nuances, né? Aí eu vou só da Não. pessoa, só explicar, da pessoa para pessoa. Aí é onde entra a divisão do rico e do pobre. O cara que é rico, ele tem muito menos preocupação, né? Ou seja, ele pode focar muito mais em estudar do que o do pobre. No Não, caso, naquela época ali, o do pobre já tinha que vender um geladinho. Posso fazer uma né? observação para vocês, para as pessoas, em relação a isso? Porque eu estou dentro da educação, eu sinto isso na pele e tenho repudiado muito exatamente essa questão. A federal é feita para o rico e a escola particular ou privada é feita para o pobre, é o caminho inverso. Como foi colocado aqui pelo Dedé, o rico estuda na escola particular, o fundamental e o médio, e quando na federal. quando ele vai e passa na federal. Bom, eu sempre digo o seguinte, o conteúdo da escola pública é o mesmo da escola privada. O que muda é a metodologia e a questão da própria consciência do pobre, da necessidade de estudar. Eu sou professor de aproximadamente 1.200, 1.300 alunos e digo para vocês com toda sinceridade, é muito diferente o aluno da noite para o aluno do dia da rede pública. O aluno da noite, ele trabalha, ele chega cansado. E cabeça cansada não desenvolve, na verdade, o despertar para estudar com mais facilidade. O aluno do dia, principalmente o da tarde, da escola pública do Euclides Figueiredo, que eu sou professor do Euclides Figueiredo, os alunos estão com toda a carga, né? A gente fala assim, com toda a carga. E deixa muito pouco a desejar para o aluno da rede particular. A questão é a metodologia da escola, o interesse dos professores e a dedicação dos professores e a identidade do aluno com o próprio professor. Isso requer muito cuidado e é necessário isso para a gente preparar esse aluno. Eu falo todos os dias para os meus alunos, primeiro, segundo e terceiro ano. Estou preparando vocês para adentrar a Universidade Federal, a Universidade Pública, porque você sempre estudou de forma gratuita. Então, você tem a obrigação e a necessidade de ir para a escola pública e não fazer o inverso. Como é que o filho do pobre vai ter que pagar a faculdade? Por isso existem as escolas técnicas aí, que é para formar o cara tecnicamente e não deixar ele avançar para as universidades. Nós temos que ter muito cuidado com isso. As escolas, os institutos federais, agora não é uma escola técnica, os institutos federais surgiram exatamente para dar continuidade a recrutar o grande contingente de pobres para dentro da escola, curso preparatório, profissionalizante, para não deixar esses alunos adentrarem a universidade e as universidades serem cargos e cursos apenas da classe rica.